Olá, seja bem-vindo ao programa Seichonoye na TV. O nosso tema de hoje é a oração alegra o viver em todos os momentos. E o livro-texto que nós utilizaremos será o livro juvenil de orações, a revista Mundo Ideal, número 282 e 286. Mas antes de entrar propriamente no tema, no livro, eu vou utilizar o livro-texto Ciência da Oração, na página 17, onde o mestre Masaharu Taniguchi nos faz algumas colocações. E ele diz o seguinte: segundo nossa teoria, etimologicamente a palavra inori, oração, significa pronunciar palavras através da vida. Como as palavras possuem força criadora, a oração em si possui força criadora. Nesse sentido, a nossa oração cria as coisas. Consequentemente, temos de afirmar que é impossível uma oração correta não se concretizar. Mas, às vezes, uma oração gera um efeito inverso, porque usando palavras que pedem coisas boas, a pessoa está mentalmente temendo a infelicidade e pensando ininterruptamente que será infeliz. Enfim, sendo o pensamento ininterrupto uma oração, essa infelicidade se acaba concretizando. Entendemos, na verdade, que tudo que nós falamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se torna uma oração. E que a palavra, mais o sentimento que nós mantemos, através da palavra, é que fazem com que realmente ela tenha o efeito, ou seja, se concretize. E aí nós precisamos pensar que forma a nossa palavra está sendo proferida no nosso dia a dia, de forma positiva, com sentimentos positivos, ou talvez de forma negativa. E eu preciso lembrar que se eu falo algo positivo, mas que dentro de mim existe uma insegurança, existe um medo, um receio disso não se concretizar, qual é o sentimento, Se o sentimento ou a palavra que vai estar vibrando com mais intensidade, na verdade é o norte da minha vida que vai estar sendo dado. E aí eu preciso entender que o conjunto dos dois é que vai fazer a situação acontecer de uma forma positiva ou não. Vamos então agora para o livro onde o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: o homem não é corpo carnal, é espírito. Quando o espírito abandona o corpo carnal, o que resta não é mais o homem, mas despojos do homem. Essa é a razão de o defunto no Japão ser chamado de Nikigara. Estar vivo significa ter o espírito presente no interior do corpo carnal, comandando-o. O homem pode, de fato, não só comandar o corpo carnal, conforme a sua mente, mas também desenvolver ilimitadamente sua capacidade ou inteligência e tornar-se um homem de valor. O ser humano pode tornar-se grandioso ou insignificante, dependendo de como usa sua mente. Quando nós usamos a nossa mente, aí voltamos a falar, o nosso sentimento junto com a palavra, estar em sintonia com Deus de forma positiva, naturalmente o sucesso é garantido. Porém, quando a nossa mente ainda está muito ligada às questões fenomênicas e se junta ainda ao nosso sentimento não tão positivo, naturalmente nós vamos sofrer os altos e baixos no nosso dia a dia. Nós precisamos entender que a minha mente é quem determina o meu destino, naturalmente eu preciso usá-la de forma positiva. Entrar em sintonia com Deus nada mais é do que nós estarmos em constante oração. E se a nossa palavra é uma oração, tudo aquilo que eu profiro no meu dia a dia, ele deve ser considerado, deve ser avaliado, analisado de forma positiva. Então, ao invés de eu reclamar, eu tenho que agradecer. Ao invés de eu criticar, eu tenho que elogiar. Então, eu preciso começar a substituir, muitas vezes, as minhas palavras para que eu realmente possa manter não só uma oração onde eu sento e faço a meditação Shinsokan, por exemplo, a leitura da Sutra Sagrada, ou a leitura de uma oração, inclusive do livro juvenil de orações, o livro Minhas Orações. E aí eu posso, no momento em que eu estou sentado, eu já estou proferindo palavras positivas, mas eu preciso levar isso para depois, no meu dia a dia, na minha dinâmica, ou seja, eu preciso passar o resto do tempo fazendo, na verdade, com que as minhas palavras, as minhas orações sejam cada vez mais voltadas e sintonizadas para Deus. Continuando no livro, ele diz assim: então, como fortalecer a mente?
consegue-se fortalecê-la o quanto desejar, acreditando em si próprio. O ser humano torna-se exatamente aquilo que acredita ser. Quem acredita ser filho de Deus poderá tornar-se uma pessoa de grande valor, um digno herdeiro de Deus. Quem acredita ser um indivíduo sem valor acabará tornando-se alguém sem valor. O homem, conforme usa a mente, pode vir a ser tudo aquilo que desejar. Concluindo, de acordo com a crença mantida na mente, a pessoa se tornará grandiosa ou não. Por isso que muitas vezes o mestre, na maioria dos seus livros, ele diz, pratique a meditação Shinsokan. Na medida em que nós praticamos a meditação Shinsokan, nós vamos criando a conscientização de que somos filhos de Deus e, naturalmente, passamos a viver essa conformidade. Importante nós termos essa convicção na medida em que nós praticamos os ensinamentos, para que realmente a nossa vida seja uma vida divina, para que nós realmente possamos viver a vida do Filho de Deus de uma forma positiva, de uma forma harmoniosa, exatamente como nos é ensinado nos nossos livros, né? E aí ele vai um pouquinho mais além, porque ele agora vai mostrando para nós de que forma não só fortalecer a nossa mente, mas também fortalecer a nossa crença. Então ele diz assim, a mente entra em ação por meio do cabo da mente. Para manipular o martelo, a pessoa segura o cabo do martelo. Quem usa uma faca, segura-a também pelo cabo. Para fazer a mente entrar em ação, usa-se o cabo da mente, isto é, a palavra. A palavra faz a mente agir, ou seja, proferindo boas palavras, a mente se direciona para o lado bom. Dizendo palavras tristes, a mente se encaminha para o lado triste. Usando palavras sadias, a mente se dirige para o lado da saúde, isto é, em conformidade com a direção que toma a mente, o corpo se torna saudável ou não. Somos nós, então, através das práticas diárias as nossas práticas no dia a dia, que damos a direção da nossa vida, seja ela positiva ou não. O que nós precisamos entender, quanto mais eu enfatizo as coisas positivas, mais eu direciono a minha mente para atrair as coisas positivas. E o mestre mesmo nos ensina. Ao invés de você reclamar, por exemplo, de algo que não está bom ou você não está com a saúde 100%, ele diz, afirme, mentalize a saúde e faça com que isso realmente se torne natural. Muitas vezes essa disciplina no nosso dia a dia requer, através das práticas, ou seja, eu estar sempre policiando a minha mente. Então, um dos exercícios é eu afirmar para mim qual é a dificuldade ou qual é a situação contrária daquilo que eu vivo. Se eu estou doente, eu então afirmo que eu sou uma pessoa saudável e mantenho somente a minha mente ligada na saúde. Se eu estou passando por uma situação financeira difícil, eu também vou dizer que eu sou uma pessoa próspera e que a riqueza circula abundantemente na minha vida e começo a trazer para a minha mente somente essas coisas positivas, para que realmente eu consiga dar a direção certa e manifestar, e fazer da minha vida uma vida divina. Eu gosto muito dessa frase, fazer da sua vida uma vida divina, que a gente precisa aprender a fazer isso no nosso dia a dia e viver essa conformidade. O ensinamento da Seiichi no ele nos leva a isso, a essa conscientização e, naturalmente, a essa vivência. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte, que é aprender, mas também vivificar, ou seja, fazer no nosso dia a dia a prática do ensinamento para que a gente transforme não só as coisas fenomênicas, mas para que nós também nos transformemos nesta vida divina. Continuando no livro, ele diz assim, a oração é um ato de dizer mentalmente ou em voz alta boas palavras. Palavras sadias, palavras positivas, próprias de um filho de Deus. E aqui é interessante porque ele diz, este livro contém orações que irão transformar o leitor, que para você que está nos assistindo, em um excelente filho de Deus, tornando-o saudável, fortalecendo-lhe a crença, dando-lhe coragem, aprimorando sua inteligência, melhorando seu aproveitamento escolar. Então, é que a gente aproveita para fazer uma deixa para você, aproveita que o mestre está nos dizendo aqui, para carregarmos o livro conosco, para fazermos essa oração, para nos aperfeiçoarmos, então que nós possamos, através da nossa livraria virtual, pelo site www.sni.org.br, adquirir o livro e fazer, na verdade, o uso de uma forma positiva.
Talvez alguns de vocês estejam perguntando, mas é um livro juvenil de orações, né? E, na realidade, não é só um livro juvenil, é um livro de orações, um pouco mais voltado para essa faixa etária, mas nada impede de nós também, que talvez tenhamos que nos aperfeiçoar de alguma forma, utilizarmos esse livro a nosso favor. E aí, então, como Deus sabe tudo que a gente já precisa, quando nós fazemos uma oração, é importante nós entendermos que essa sintonia ela tem que acontecer para que realmente nós possamos viver em conformidade, né? E a sintonia, na verdade, a nossa oração, ela só permite que nós agradeçamos aquilo que nós estamos vivendo, que naturalmente Deus sabe o momento certo para que nós possamos receber aquilo que nós achamos que estamos pedindo, né? Então, a gente passa a não fazer uma oração onde eu vou ficar pedindo as coisas e faço uma oração simplesmente agradecendo a Deus pelas oportunidades, pela vida, pelo que eu estou vivendo. E tendo a certeza de que a minha vida vai se manifestar aquilo que eu preciso dentro da vontade de Deus. É um momento que a gente precisa sempre lembrar. A minha vontade é diferente da vontade de Deus. Muitas vezes eu preciso estar preparado para receber aquilo que eu desejo. Então, Deus vai fazendo com que no nosso dia a dia nós sejamos preparados. No momento em que eu faço a oração agradecendo, naturalmente eu deixo o tempo que Ele acha que é necessário para que as coisas se concretizem na minha vida. Mas uma coisa é certa, eu tenho que acreditar 100% de que Ele está sempre comigo, acompanhando os meus passos e de que as coisas vão chegar para mim na hora certa. Nós vamos dar uma paradinha agora, voltamos com algumas dicas, vamos dar algumas dicas, né, no programa Seichonoye para vocês. Retornamos dentro de alguns minutos. Estamos de volta e vamos então voltar aqui ao livro onde o mestre nos fala, né, sobre as orações. E aqui nesse livro ele coloca algumas orações para que nós possamos estar nesse aprimoramento diário. E ele coloca algumas orações que eu vou ler, só um enunciado para vocês terem uma ideia. A oração para se esforçar nos estudos, e aí, claro, que nos estudos não engloba só os estudos dessa faixa etária juvenil. Todos nós estudamos diversas etapas da nossa vida e cabe esta oração para qualquer uma delas. Oração para ser perseverante, oração de agradecimento, oração para alcançar a perfeição, oração para progredir, oração do esportista, oração para viver em harmonia. E aí, vejam que interessante, né? Que todas essas nossas orações, elas não são para resolver os nossos problemas do cotidiano. Na verdade, são orações que nos conscientizam da nossa vida espiritual, né? Que nos trazem aí esse crescimento, essa sintonia com Deus. E é interessante, e nós vamos pegar uma dessa oração, e eu queria que vocês prestassem atenção, e eu vou me ater aqui à oração do esportista. Sou filho de Deus. Um filho de Deus possui inteligência aguda, rapidez nos movimentos e capacidade de concentração mental para alcançar os objetivos. Por isso, quando um adversário me ataca, consigo enfrentá-lo defendendo-me com agilidade e atingindo infalivelmente o seu ponto fraco. E aí a gente pode observar que, atualmente, a Seichonoye vem nos conscientizando, né, do nosso correto modo de viver em harmonia com a natureza. Na revista Mundo Ideal, número 282, consta uma matéria bem interessante sobre os clubes da Seichonoye. Nós estamos falando aí da alegria, que a oração alegra o nosso viver em todos os momentos, né? Então, quando a gente faz uma oração, por exemplo, como essa, de um esportista, para quem é esportista, e aí cabe aqui várias outras orações, mas a gente vai entender por que a Seichonoye hoje fala de nós conhecermos o ensinamento e vivermos em conformidade com ele. E aí, nessa revista, consta uma matéria sobre os clubes que a Seichonoye hoje tem nos proporcionado para que a gente possa viver o ensinamento da Seichonoye no nosso dia a dia. Então, nós temos hoje o Clube do Artesanato, o Clube da Bicicleta e o Clube da Horta Orgânica. E nós vamos nos ater ao Clube da Bicicleta, porque a gente fez a oração, afinal de contas, do esportista, né? E aí, nessa matéria, na revista, ela está dizendo o seguinte: professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seichonoye, nos ensina no livro Primeiro Passo para a Paz, na página 179 e 180.
Começando algo de modo constante, mesmo que aparentemente pequeno, poderemos influenciar o futuro da humanidade e do ambiente do globo terrestre. Naturalmente, nada mudará se apenas uma pessoa fizer isso, mas se uma pessoa não começar, nada mudará. O modo de viver simples que beneficia o globo terrestre e que está disponível a qualquer pessoa é saber controlar os próprios desejos. Significa que um problema de escala mundial é, afinal, o problema dos nossos próprios desejos. Vocês conheceram os ensinamentos da Seichonoye no período inicial de suas vidas. Souberam que dentro de cada um existe Deus, existe Buda, e estão aprendendo como ouvir a voz divina. Portanto, pratiquem todos os dias sem falta a meditação Shinsokan, a leitura da Sutra Sagrada e seguindo a voz interior, o desejo que levem uma vida que o Filho de Deus fique contente. Fazendo isso, estarão assegurando a sobrevivência da humanidade e todo o globo terrestre. O ser humano possui essa capacidade. Portanto, desejo que vocês divulguem o ensinamento Homem Filho de Deus para grande número de pessoas e construam um mundo onde não só entre as pessoas da superfície terrestre, mas também entre a humanidade e outros seres vivos, haja uma convivência pacífica. Para praticar esse modo de viver simples, a Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil convida você a participar de um dos seguintes clubes. E aí ele vem discorrendo na matéria sobre os diversos clubes, mas para que nós possamos entender, né? O Clube da Bicicleta, na verdade, é o que nos faz viver em harmonia com a natureza, preservando talvez o nosso meio ambiente de uma forma em que eu posso começar a praticar, para que depois as outras pessoas acabem seguindo, né, o meu exemplo e fazendo também a diferença. E aí eles dão algumas dicas aqui, né, de como nós fazermos com que essa seja uma rotina, ou seja, o viver o ensinamento da Seichonoye seja uma rotina na nossa vida. Então, eles dizem o seguinte: usar a bicicleta na vida cotidiana divertindo-se, ou seja, ir ao trabalho ou à escola, fazer compras, passeios ciclísticos, um estilo de vida com baixa emissão de carbono e economia de recursos naturais, meio de transporte que nos faz sentir unos com a natureza, construção de uma nova civilização em que os seres humanos e a natureza estão em harmonia. A paz por meio da bicicleta. Compartilhar com o mundo esse estilo de vida pelas redes sociais também é muito importante para aumentar o número de pessoas que passem a seguir esse modo de viver. Se você já adota essa prática em sua vida, saiba que está colaborando para a construção da nova civilização, né? É importante, e aí tem vários... no canal do YouTube da Seichonoye, tem várias dicas também sobre os outros clubes, inclusive sobre o Clube da Bicicleta, e alguns bate-papos, né, com as pessoas que são do nosso ensinamento, que praticam o nosso ensinamento no seu dia a dia e que fazem realmente a diferença fazendo parte dos clubes e mostrando aí para nós, na verdade, de que forma conseguimos fazer com que realmente a Seichonoye esteja fazendo parte da nossa vida, né? Na prática diária, que eu acho que é o mais importante. Se você já faz isso, parabéns. Se você não faz, comece a pensar, na verdade, para que você realmente possa estar compartilhando do ensinamento no seu dia a dia e mostrando para as pessoas que, na verdade, a Seichonoye é exatamente isso. Voltemos agora, então, à oração, que é o nosso tema de hoje. A própria palavra já diz, ora e age, né? Oração, ora, ação. Quando a gente pronuncia uma palavra, ou seja, a oração mais a ação, nós vamos obter o nosso resultado. Para que eu possa pronunciar a palavra correta, eu tenho que estar disciplinando a minha mente para a palavra correta. E a ação nada mais é do que nós seguirmos a orientação de Deus que recebemos através da nossa oração. Vamos imaginar, quando você faz aí a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan nada mais é do que nós podermos entrar em sintonia com Deus, recebermos esta orientação e quando nós finalizamos, então nós vamos seguir esta orientação, que aí pode ser a nossa intuição, pode ser alguém falando conosco, né? Nós precisamos entender que Deus fala conosco de diversas formas. E eu tenho que estar afinado com a minha mente para que eu possa receber essa orientação e estar atento a essas orientações. E aí simplesmente segui-las, porque na verdade é a forma correta de fazer com que Deus esteja presente na nossa vida.
Se eu consigo estar nessa sintonia, naturalmente a minha vida vai ser rodeada de sucesso. Se eu ainda não consigo obter, mas eu consigo policiar a minha mente, pelo menos, e vou me disciplinando a afinar ela com as práticas, né, com as orações, no meu dia a dia, naturalmente eu começo a transformar a minha vida. Deixo de atrair situações negativas e passo, então, a viver de forma positiva. Tá? E aí, para a gente lembrar, né, qual que é o slogan da Seichonoye? E aí, no programa da TV, você ouve bastante, né? Seichonoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Quando a gente fala deste slogan, por exemplo, quando nós ouvimos esse slogan, quando nós paramos para refletir sobre ele, nós vamos entender que, na verdade, a Seichonoye é um ensinamento para alguns, uma religião para outros, mas que nos remetem a viver, na verdade, no nosso dia a dia, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, como hoje no programa, para que a gente realmente possa fazer disso o nosso cotidiano. Então, quando ele diz viver em harmonia com a natureza, está fazendo com que a gente reflita que hoje a gente precisa cuidar um pouquinho mais da questão do meio ambiente, mas isso não significa que as minhas práticas diárias precisam deixar de existir. Eu preciso continuar fazendo as minhas orações, eu preciso estar em sintonia com Deus e fazer realmente com que se manifeste na minha vida a vida divina. Então, parte para que nós possamos entender, né? Hoje a gente fala bastante sobre os clubes, sobre a questão do meio ambiente, mas nós não deixamos de falar em momento algum sobre as nossas orações, sobre as nossas leituras diárias dos nossos livros, sobre as nossas práticas, né? E muito pelo contrário, estamos sempre com a programação sempre recheada para que você possa participar de todas as atividades. Então, é importante a gente estar sempre com o slogan em mente e entender que a Seichonoye faz parte do nosso dia a dia. Na prática diária, onde eu faço as minhas orações, eu leio os meus livros, leio as sutras sagradas e faço manifestar a minha vida, uma vida divina. Então, fiquem com o slogan, Seichonoye, um modo feliz de viver, em harmonia com a natureza. Lembrem sempre disso e façam do seu cotidiano a prática diária desse ensinamento maravilhoso. Muito obrigada.